Já estamos de volta e essa conversa está muito boa. Se você está se ligando agora só, lembre-se que todo o programa completo está lá no nosso YouTube. Aparece agora o endereço na nossa tela. Você já pode entrar lá e assistir o programa completo. Quem sabe também mandar esse programa, compartilhar esse programa com algum amigo que você acha que seria bom que ouvisse o que a gente está conversando no dia de hoje. Sabe, a gente foi lá também, às vezes fisicamente não podemos trazer todas as pessoas que gostaríamos aqui no programa, mas também virtualmente convidamos o Bruno. O Bruno, ele mora longe daqui, mas ele fez um comentário bem legal. O doutorado dele é na existência de Deus. Então vamos ver o que ele falou sobre esse tema que a gente está conversando no dia de hoje. Minha pesquisa é sobre a racionalidade da crença em Deus. O objetivo da minha tese é responder à pergunta: o que é que a crença em Deus precisa ter para ser tida como racional, razoável, justificadamente aceitável e ser assim um caso de conhecimento? Como as pessoas podem dizer: eu sei que Deus existe? Então esse é mais ou menos o meu objeto de estudo. E geralmente as pessoas, elas respondem essa pergunta, elas acham que o modo natural de responder essa pergunta tem a ver com provas e argumentos. Geralmente as pessoas dizem: só é possível saber que existe tal pessoa como Deus se você tiver um argumento definitivo, se você tiver uma prova, se você conseguir comprovar que Deus existe. A questão é: por que pensar isso? Por que pensar que para a gente acreditar que sustentar a crença em Deus como uma crença racional, a gente precisa de provas e argumentos? Grande parte das coisas que a gente acredita não necessita de provas e argumentos. Por exemplo, eu acredito que o mundo tem mais de 5 minutos, mas eu não tenho uma prova ou um argumento definitivo para sustentar essa crença, por exemplo. Me parece ser simplesmente a forma natural de como as coisas são. Eu acredito, por exemplo, que existem outras mentes além da minha. Eu não tenho uma prova definitiva que consiga me comprovar essa crença. Eu acredito que o passado existe, eu acredito que existe um mundo exterior. Enfim, a maioria das minhas crenças, eu não tenho uma prova e um argumento definitivo para acreditar nelas. E eu sustenho todas elas como racional. Então a questão é: por que a crença em Deus não pode ser uma crença desse tipo? Por que as crenças que eu tenho uma inclinação natural em acreditar, como as minhas crenças da memória, sobre outras mentes, etc., eu não preciso de uma prova? E por que especificamente para a crença em Deus eu precisaria de uma prova para ser tido como racional? Uma segunda questão é que quando você pede uma prova para ter a crença em Deus como racional, fica parecendo que a questão de provas, a crença em Deus é o tipo de crença que a gente pode acreditar e desacreditar facilmente. E por mais que eu me esforce, por exemplo, para acreditar que o mundo tem 5 minutos, eu não conseguiria sustentar naturalmente essa crença. Por mais que eu me esforce, por mais que alguém me mostrasse bons argumentos em favor de que o mundo tem 5 minutos, mas essa é uma crença que eu não conseguiria sustentar com facilidade. A mesma coisa eu penso que a crença em Deus. A crença em Deus não é o tipo de crença que a gente pode crer e descrer assim facilmente de uma hora para outra, etc. Me parece que a forma natural, a inclinação natural que nós temos é acreditar em Deus. E que, a não ser que eu tenha uma razão muito forte para abandonar essa crença, eu sou racional em sustentar ela. Agora, disso não segue que não exista bons argumentos e evidências, por exemplo, em favor da existência de Deus. Existem bons argumentos e evidências em favor da existência de Deus, como existe para qualquer outra coisa, como existe para as crenças da minha memória, como existe para o mundo natural, como existe para a existência de objetos materiais. Esses argumentos não são definitivos, né? Você não consegue, de forma matemática, provar que o mundo tem mais de 5 minutos, assim como você não consegue, de forma matemática e definitiva, provar que Deus existe. Mas nada na filosofia é assim. Nenhuma crença na filosofia você consegue provar de forma definitiva. O que você consegue é oferecer um bom argumento
E nesse argumento você tem boas razões. Então, a crença em Deus, ela pode ser tida como racional, em primeiro lugar porque é racional acreditar nas nossas inclinações naturais, é razoável acreditar assim, é razoável acreditar nas coisas como elas nos parecem ser. E, em segundo lugar, a crença em Deus pode ser racional, de forma secundária, porque é possível você mostrar que a crença em Deus tem bons argumentos ou boas evidências que a sustente. Você tem um argumento cosmológico, o argumento do design do mundo, o argumento moral. Os filósofos ao longo da história levantaram bons argumentos em favor da existência de Deus. Olha que interessante. Muito obrigada, Bruno, por seu comentário. Realmente a gente tem muito para aprender, muita coisa. Tem que assistir várias vezes para compreender completamente. Se você quiser assistir esse vídeo de novo, ele está lá no nosso YouTube, então já fica ligado aí, tá bom? Se quiser compartilhar também, tá tudo lá. Voltando aqui, a gente vê que, às vezes, para a gente também compartilhar com os outros, primeiro a gente tem que a gente tem que acreditar nesse caso. Eu tenho que realmente conhecer a Deus, viver como se eu estivesse, como eu realmente estou diante de Deus, acreditando realmente em Deus. O que vocês acham sobre isso? Como a gente faz para realmente estar preparados, primeiro com nós mesmos, para comunicar para os outros? Então, você disse que a gente tem que acreditar primeiro, não é? Quando a gente fala que tem que acreditar em Deus, dá uma ideia que ter que acreditar em Deus é um negócio que eu tenho que forçar para acreditar, entendeu? Eu tenho que acreditar. Então a gente começa a repetir frases, não, eu acredito, eu vou com Deus até a morte, como se a gente estivesse tentando nos convencer de que ele existe. Mas na verdade acreditar em Deus é algo mais natural, é você ler, perceber o que está escrito aqui na Bíblia, por exemplo, e falar, olha, por essa evidência eu creio. Ou seja, a crença em Deus não é uma coisa que eu tenho que ter. Na verdade, ela é natural. Ela é natural também. Você passa a acreditar nela. Você acredita em Deus porque você tem evidências, como o Bruno mencionou ali, você tem boas razões para acreditar. Por exemplo, eu tenho boas razões para acreditar. O pastor Charles falou que leu aqui Deus um delírio, ou seja, nós conhecemos os argumentos contrários a Deus, eu sei o que as pessoas não acreditam falam, eu continuo aqui acreditando. Não é? E eu continuo acreditando porque eu tenho boas razões para acreditar. Então, a primeira coisa é você conhecer a Cristo. Você tem cristãos que, por não conhecer a Cristo, eles não têm boas razões para acreditar. Então, aí na hora de falar com aquele que não acredita, ele também não tem bons argumentos. Não é ele acreditando, entendeu? Ele está precisando acreditar também. Então, a primeira coisa é você, que é cristão, conhecer o Deus que você acredita, perceber quem é esse Deus, quem é Cristo, e você enxergar ele aqui, você vê que naturalmente você acredita. E aí você passa a conseguir falar melhor para aquele que não acredita. E eu acho que esse processo daí de você falar ou de você comunicar aquilo que você acredita se dá através da linguagem, que a gente já mencionou em algum bloco aqui, e através daquilo que eu vivo também. Porque a partir do momento que eu passo a acreditar nesse Deus, a concepção de crença, biblicamente falando, é experiência, né? Não é só essa crença cognitiva, intelectual, explico Deus assim, Deus fez aquilo, não. Quando a Bíblia fala de conhecer a Deus, a Bíblia falando da minha experiência com Deus. Ela está falando das virtudes que eu desenvolvo a partir do momento que eu conheço esse Deus. Ela está falando das minhas relações que são modificadas, da minha maneira de me relacionar com o outro, com aquele que é diferente de mim, com aquele que é menor do que eu, com aquele que é mais necessitado do que eu. Tudo isso passa a ser alterado. Então, a maior prova, o maior argumento a favor da existência de Deus é o que esse Deus provoca na minha vida. É a maneira como ele me transforma, é a maneira como ele me torna uma nova pessoa. Eu tinha um coração cheio de orgulho, agora eu tenho humildade. Eu tratava as pessoas com desrespeito, agora eu trato com respeito. Eu via as pessoas com olhares de superioridade, agora eu me coloco no nível das pessoas. Então, quando as pessoas passam a ver assim, é lógico que esse não é o único argumento e nem deve ser só por esse argumento que a gente vai basear a nossa crença em Deus. Mas quando você vê uma pessoa que era de uma forma que foi completamente transformada a partir desse conhecimento, dessa experiência que ela teve com Deus, é inegável que aquilo que entrou na vida dela provocou alguma coisa. Aquilo mudou. E são sinais que são perceptíveis ali na sociedade, né? Acho que todo mundo
passa por uma situação em que precisou de ajuda e alguém foi lá e agiu com amor ou simplesmente empatia diante dessa situação que você precisava. Mas a gente tem um presente para o pessoal que está assistindo a gente agora, que é um guia de estudos. Na verdade, ele é a revista Ensinos de Jesus, que vai mostrar um pouquinho para você como Jesus tratava as pessoas. Está se perguntando assim, como será que Deus é? Então, olha para Jesus e você vai perceber como o divino se revela. Então, nessa revista você tem algumas dicas ali, alguns passos para você poder enxergar na Bíblia quem é Deus de fato. E é muito simples. Você pode acessar o nosso blog, que está aparecendo aí na sua tela, e pode também ligar para a gente em horário comercial, no 0 Operadora 12 21 27 3121. É presente do Conexão Jovem para você não paga nem o frete para receber esse material. E aí a gente volta pensando no fato de que, às vezes, a gente precisa buscar literaturas, precisa buscar meios também de entender a Deus. Conhecer mais, né? Porque isso também acaba apoiando o nosso conhecimento. Não é só você, de repente, se focar na Bíblia sozinho e talvez precise de ajuda. Mais ou menos por aí? Entendi. Antes de falar de outra literatura, eu queria que o pastor Charles falasse, a gente estava conversando antes do programa, que a Bíblia, ela não vem de cima para baixo para você acreditar que Deus existe. A Bíblia não está muito preocupada com isso, né, Charles? Como é que a Bíblia trata da existência de Deus? Como é que é? É, porque nesse assunto, a gente já comentou assim um pouquinho, né, sobre essa questão do método científico de explicação de Deus, que muitos cientistas exigem, né, um respaldo e tal, mas a Bíblia, ela não tem essa preocupação, ela parte do pressuposto de que Deus existe, né? Ela começa a primeira página, no primeiro verso, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não pretende explicar a existência de Deus, mas simplesmente revelar que Ele existe e Ele existe em favor da espécie humana. E aí, voltando ao que você colocou, não sei se você gostaria de adicionar alguma coisa nesse... Isso mesmo. Acho que é mais ou menos esse caminho. A Bíblia, ela não se preocupa com isso, né, em explicar a existência de Deus, senão em revelar que Ele existe e que Ele está agindo nos homens e em favor dos homens. E aí você falou dessa questão de literatura. Eu acho muito bom a gente procurar a Bíblia, lógico, né, que é a ferramenta básica ali para você conhecer o Deus judaico-cristão, né, como a gente acredita, mas você tem muitas outras literaturas, né, que nos ajudam a entender mais a Deus. Eu me lembrei aqui, né, quando a pessoa que talvez esteja nos assistindo aí, se ela tem alguma dúvida e alguma indisposição intelectual em relação a Deus, eu me lembro de um advogado norte-americano que era ateu e que a esposa dele era cristã e ele tinha todas as dúvidas em relação à racionalidade da fé. E ele começou a pesquisar evidências que dessem para ele, como advogado, né, evidências que dessem para ele algum respaldo, né, para ele poder entender que a fé não é algo assim cego, mas existe pelo menos algo palpável, né, uma evidência disso. É o Lee Strobel, o nome dele, Lee Strobel, e ele escreveu daí uma série de livros. Ele se converteu, ele que empreendeu uma investigação para desconstruir a crença da esposa, queria entrar naquele negócio do time, né, que o Júnior falou, né, brigar ali para ver quem tinha razão, e no final das contas ele se convenceu de que existia racionalidade, coerência na fé. E aí ele escreveu Em Defesa da Fé, Em Defesa da Bíblia e Em Defesa de Cristo. Então, assim, existem muitas literaturas que nos ajudam a entender que existem bons argumentos. Existem bons argumentos para uma hipótese, que é a hipótese evolucionista ou a hipótese ateísta. Existem, mas também existem bons argumentos que nos dão respaldo também para a nossa fé. Isso. A gente tem mais uns 3 minutinhos de programa, mas eu queria falar para alguém que, quem sabe, está assistindo esse programa e está do outro lado. Ele tem dúvidas sobre Deus. Será que Deus existe? Eu quero acreditar, eu estou aberto a ouvir esses argumentos que a gente está falando. O que podemos falar para essas pessoas em 3 minutos? O programa não é sobre isso, mas o que vocês falariam para esse amigo que está assistindo o programa hoje, que está pensando assim, eu tenho essa dúvida, é errado duvidar? Então, a primeira coisa que eu diria para você que está assistindo a gente aí é que não é errado duvidar. A dúvida faz parte. É o próprio Deus que nos fez assim e Ele te colocou dúvida para que você conhecesse mais, para que você entendesse mais. Então, se você tem dúvida, não é errado ter dúvida. Se você foi em alguma igreja e a tua dúvida não foi sanada, não acabou. Talvez você foi na igreja, quem falou lá não estava falando disso. Geralmente nas igrejas a gente trata com pessoas que já acreditam, principalmente em países como o Brasil, onde a maioria acredita. Se você não acredita, você pode perguntar para o pastor, pode falar desse assunto específico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que tem boas razões, existem boas razões para acreditar, e se você está duvidando, você pode chegar nessas razões. Se a gente estudar e ler mais um pouco, você pode chegar lá e
o próprio Deus nos orienta nessa busca. Muito obrigada, pastor. A gente tem mais um minutinho. Quiser dizer alguma coisa, pastor? Bom, ouça o que o pastor Júnior falou. Idem. Idem, é isso aí. Muito obrigada, pastores, por estar com a gente hoje. Fica o convite para você dessa sinceridade, essa busca que não acaba quando você não encontra todas as respostas, né? Quando você não encontra, quem sabe, essa resposta que você estava procurando. Quem sabe as desculpas são mais, estão atrapalhando, né? Estão construindo essas barreiras que não estão te deixando encontrar a Deus. Deixa eu só te falar uma coisa, Deus está te procurando e se você está assistindo esse programa, também tem uma razão para isso. Então, fica aí o convite de você continuar buscando a Deus, conhecendo mais a Deus e também, se você quiser, tem vários programas do Conexão. Se você não quiser ir tão na profunda ainda, quer conhecer um pouquinho mais primeiro o contexto, tem vários programas do Conexão e da TV Novo Tempo que você pode assistir pelo YouTube. YouTube é só procurar lá os temas que te interessam e você achar ali temas interessantes que podem ir mudando e te mostrando essa forma de enxergar a vida através da mensagem da Bíblia, não é, Alessandro? É verdade. E é importante ressaltar que essa caminhada é uma caminhada em que todo mundo acaba participando. A gente que está aqui no programa, você que está em casa, até os personagens da Bíblia em algum momento se questionaram se Deus existia. Então, é algo extremamente natural e em algum momento a gente acaba se deparando com Deus se revelando para a gente, seja de uma forma mais abstrata, seja por evidências físicas ali. Mas até uma conversa, muitas vezes. Um programa de TV que você ligou e está falando sobre isso que você estava pensando no momento, não é verdade? Agora, tem uma frase que eu gosto muito e a gente vai fechar o programa com essa frase que eu achei bem legal. Olha, o momento que você acredita em Deus não é um evento, é um processo, tá bom? Então, assim, a gente está falando aqui, não é que tenhamos todas as respostas também, né? Não existe respostas para tudo. Mas sim existe essa vontade, essa sinceridade, essa busca da verdade que é Deus. Muito obrigada por estar com a gente no programa de hoje. Foi um prazer, um grande abraço e a gente se encontra de novo semana que vem. Tchau, tchau.